Boa noite, galera! Vamos entrando que vamos começar mais uma live, papo de assessoria, sempre de terça-feira às 19 horas, é aquele bate-papo super gostoso para a gente falar sobre como ganhar dinheiro no mercado de leilões de imóveis através de assessoria, né? Então nada mais legal do que trazer pessoas que estão atuando no mercado de assessoria e estão ganhando dinheiro com isso, né? Conseguindo fazer resultados. Quais são as estratégias que eles têm utilizado para conseguir ter resultado? Porque aqui dentro do nosso ecossistema não tem como a pessoa não conseguir ter resultado. Ela vem, ela aprende a metodologia, ela aplica, a gente entrega o cliente. É top demais e hoje eu vou receber a Lu, daqui a pouco ela tá chegando aqui na live. Então bora lá, vamos compartilhando essa live com todo mundo que quer entrar no mercado de assessoria ou que já tá no mercado de assessoria e que tá com alguma dificuldade, quer entender mais como é que as pessoas estão operacionalizando. Eu acho que essas lives são muito legais porque a gente compartilha conhecimento, né? E quando a gente compartilha o que a gente faz, a gente escuta alguém falando e a gente consegue ter mais resultado. E eu vou deixar um recado especial para vocês aqui, ó, quem quiser participar da próxima imersão presencial que vai acontecer agora dia 14 e 15 de agosto em Belo Horizonte, lá na Casa da Arrematação, na sede da Smart. Digita aqui, ó, no link abaixo aqui onde vocês adicionaram um comentário, digita imersão para concorrer às últimas vagas ali, que a gente tem ainda algumas vagas remanescentes para vocês não perderem. É muito legal esse evento presencial. É um evento onde vocês vão fazer mão na massa, a gente explica toda a metodologia e a gente tem ali, além do network, todo o contato com a galera que tá fazendo assessoria, a gente também tem o nosso Smart Tank, que vocês podem sair com a sua primeira assessoria realizada lá do próprio evento. É top demais, é imperdível, não percam de participar aqui para fazer essa live aqui com a gente, você conseguir ter resultados participando da imersão presencial e tendo resultados super interessante. Já vai chamando a galera aqui pra ir entrando. A Lu acho que já entrou aqui. Deixa eu ver se a Lu já entrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui pra gente começar a live. Oi, Lu! Tudo Oi. bem? Boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Bom demais. Agora melhor agora falando com você aqui, uma assessora de Ah, primeira coisa linha. boa. Muito, muito bom. Ai, ainda não, mas vou ficar, você vai ver. Tá no caminho, né, Lu? Você já começou super bem, né? É isso que eu acho que é legal, né? A Lu vai contar um pouquinho da história dela, mas eu já vou até antecipando aqui. A Lu, ela tem na família, né, o maridão dela, é o Marco, e o Marco já fez a mentoria dos tubarões, ele tem muitos resultados, né? Ele é um advogado fenomenal e é um arrematante de primeira linha também, tem feito muita assessoria aqui no ecossistema, porque ele pertence à cúpula dos tubarões, né? Então a Lu aprendeu muitas coisas ali de tanto ouvir e trabalhar nas arrematações próprias que vocês têm aí. É um negócio de família, né? Conta um pouquinho, Lu, de vocês aí, que eu já tô aqui me antecipando, mas conta um pouquinho pra galera conhecer vocês, conhecer quem é a Lu. Então, meu primeiro contato, né, com o leilão de imóveis foi conhecendo o Marco, porque eu morava na cidade que ele arrematou, e isso que aproximou a gente casou por causa de leilão. Olha isso, gente, eu não sabia Aí, disso. é, eu morava, ele tava para arrematar uma casa na minha cidade. Daí ele falou assim: ah, você conhece uma cidade que chama Divinópolis? Eu falei: ah, eu moro aqui. Aí eu fui lá fazer diligência na casa, falei para ele que era um bairro, e era um bairro muito bom. Foi uma arrematação excelente deles. Na época, eles arremataram, foi ele e Oswaldo, arremataram por 162. E depois eu ajudei na venda e vendeu por 393. Foi um ROI altíssimo. Nossa, Com espetacular. desconto ainda, porque foi com desconto ainda, porque lá tinha espaço, é um bairro bem valorizado, tinha espaço para uma venda num valor maior. Mas acabou que foi tão rápido. Eu lembro que a arrematação foi em fevereiro, a desocupação foi em maio, e em novembro vendeu. Nossa, Foi muito rápido. espetacular. Eu não sabia disso, gente. Então quer E dizer aí, que o casamento veio do leilão, gente. Que top! foi, e aí de brinde ele ainda ganhou uma esposa. Pois é, você fez uma desocupação, ele faturou alto e ainda ganhou uma esposa. Pois. Mas, e daí, desde então, venho acompanhando, né? Por exemplo, principalmente lá na minha cidade, recentemente a gente
Ele e Oswaldo também arremataram um apartamento lá. E aí, dessa vez, eu cuidei de toda a obra, sem saber de nada. Foi na cara e na coragem, foi muita confiança deles. E aí, e daí, já tendo essa proximidade, o Marco falava assim: Nossa, se você começasse a mexer com isso, ia ser sensacional, porque eu sou da área de tecnologia, né? Daí ele falava: Com certeza que você vai Uhum. arrumar uma forma de automatizar o garimpo, que é onde gasta mais tempo. Tenho certeza que você vai arrumar uma forma de automatizar tudo isso. Com certeza. Aí foi quando você apareceu. Daí ele começou a falar, pô, ele tem esse negócio de assessoria. Ele foi arrematante em assessoria. Depois ele começou a levar, né, as oportunidades para investidores. Então, ele já estava bem imerso ali nesse meio da assessoria. E aí aconteceu o neném nascer, né? E eu acho que toda mãe passa por isso, que aí ela não quer mais voltar para o presencial, né? Com certeza. Aquela rotina puxada, né? De bater cartão, de bater ponto, de ter horário para entrar, horário para sair. E o nenê, assim, é uma imprevisibilidade que a gente tem quando a gente está com criança pequena, que só os pais, quando estão vivenciando isso, que sabem o que que é, né? A falta de previsibilidade. Um dia tá super Exatamente. bem, no outro dia tá doentinho, né? E assim, o pior é que a gente mora numa cidade que a gente não tem rede de apoio. Agora que eu tô importando a minha mãe pra cá, mas a gente não tem ninguém aqui que pudesse confiar para deixar. E assim, o pior para mim é que eu trabalhava remoto. Só que durante a minha licença maternidade, eles mudaram toda a liderança do banco para presencial. E não Nossa. existia aquela possibilidade de eu pegar um cargo inferior para poder continuar remoto. Uhum. E aí voltei da licença, mas já voltei. Assim, quando eu tava pra voltar, eu falei com ele: Ó, não quero ficar indo para São Paulo todo dia. Eu vou perder a infância do meu filho. Não quero fazer isso, Sim. não. Vou outra coisa, vou me recolocar. Comecei a receber propostas de outros bancos. Só que aí ele falou: lembra da assessoria? E se a gente colocasse nela? E se a gente Olha começasse, se só. vocês começassem a fazer assessoria? Aí eu falei assim: deixa eu começar então a garimpar. Todo dia eu garimpava, antes de entrar nessa assessoria. Tanto que quando eu entrei, eu falei com você assim: olha, eu já tô cheia de imóveis. Falei, Eu quase falou lembro. que eu já tô cheia de imóveis. É. Então eu falei assim: vou começar a garimpar para eu entender mais ou menos como que é. Porque eu acho que a assessoria 50% é o garimpo. Ah, E com certeza. aí acho que ali, porque a análise depois a gente já tem a ajuda dos tubarões, né? Então, eu acho que o principal ali é encontrar a oportunidade certa e uma boa oportunidade para o investidor, para que seja bom para o investidor, que seja bom para a gente. E ainda tinha um outro desafio, que que é o meu pensamento, né? Que tá bem alinhado. Normalmente eu mando card para o Oswaldo e para o Marco, a gente está bem alinhado nesse sentido. É, a gente gosta de imóvel de médio padrão. A gente não quer ter, por exemplo, 20 imóveis que a gente vai ganhar R$ 20.000, o mínimo. A Aham. gente Imóveis populares, né? quer ter cinco. A gente queria fugir dos POPs. A Uhum. gente queria ir nos imóveis, assim, médio padrão, que ninguém quer. A gente queria o que ninguém queria. E aí, o nosso resultado comprovou que a gente estava aí no lugar certo, porque no primeiro mês foram 6 arrematações e foi 300 mil, 290 mil. Foi uma Olha média só que assim. espetacular o resultado da Lu, gente. Então, ela está 2 meses aqui no ecossistema, né? Ela entrou faz 2 meses, sendo que no primeiro mês ela já fez 6 assessorias, né? Fez 6 arrematações. E esse mês ela não, ela deu uma folga, ele estava tocando algumas operações em paralelo, mas ela não estava 100% on, né? Mas olha que legal, essa história, Lu, é muito legal, porque a gente eu nem sabia essa história do casamento, fiquei sabendo agora. Fiquei extasiada, gente. Que Eu nunca tinha ouvido uma história de casamento. Se você quer casar, gente, você tá no lugar certo também, aqui, ó. Você Tô no consegue tirar lugar parceiro. certo. Se a Lu conseguiu, gente, vocês também conseguem, né? A Lu e o Marco, né? Os dois.
Essa história foi Olha. fenomenal, eu não sabia dessa história. Mas brincadeiras à parte, acho que o mais legal, né? Porque a Lu e o Marco se conheceram por questões profissionais mesmo. Lá, o Marco estava precisando de diligência ali, não sei o quê, ela foi lá, fez a diligência, ajudou a fazer e tal. Era interessante para ela, porque ela tinha conhecimento, ele também tinha interesse porque ele precisava de alguém que conhecesse a cidade, enfim, e ela era de lá. E aí, dali conheceu, virou um relacionamento afetivo, isso é mais legal ainda, né? Que a gente até brinca que aqui no mundo dos leilões, só quem tá dentro que sabe, porque a gente vira uma grande família, né? A gente parece amigos de longa Uhum. data, parece que a gente é família mesmo, assim, a gente até tem intimidade a ponto de um tirar sarro do outro e tudo mais. É muito gostoso, assim, o relacionamento que a gente tem, porque não é só um negócio, né? Acho que só quem tá dentro do ecossistema Smart entende isso que a gente está falando. Quem tá fora, acha que a gente é tudo doido. Mas aqui dentro a gente sabe, né, que tem muito disso, né? Mas o que eu acho mais legal, Lu, foi essa sua sacada, né? Porque a vida vai mudando. Talvez se você não tivesse tido um bebê agora, né? Porque você é mãe fresca, né? Acabou de ter um bebezinho, né? Nasceu o bebê, é recente, a gente tem um monte de prioridades que vai mudando. Quando a gente não tem filho, as nossas prioridades são outras. Então, talvez você não olhasse para a assessoria nesse momento. Talvez você ficasse só fazendo arrematações próprias e continuasse com o seu emprego fixo, né? Talvez você não fizesse essa transição. E o Exatamente. que te impulsionou de fazer essa Uhum. transição, na verdade, de olhar para a assessoria, foi: pô, eu quero ter mais tempo com meu filho. Eu vou perder 2 horas para ir para São Paulo e 2 horas É, para voltar. Eu não quero isso para mim, né? exatamente. E, assim, eu acho que quando dá esse start, assim, é porque é muito confortável. Acho que todo ser humano sempre vai buscar o que é mais confortável. A gente tende a buscar o que é mais confortável. E é muito confortável você ficar ali no vínculo CLT, que você tem que ir lá garantido todo mês. Igual, por Sim. exemplo, eu tive esse resultado no primeiro mês. No segundo mês, meu resultado já não foi tão bom. Por quê? Porque eu não estava focada, né? Eu já não tinha tanto garimpo, porque foi bem esse mês eu ainda estava de licença. No segundo mês, eu tive que ficar um mês fazendo toda a entrega lá no banco e para poder sair. Sim. Então, eu estava sem tempo. E aí eu falei, conversei, né, com o Marco, falei assim, ó, eu vou parar esse mês, mas o mês que vem você se prepara porque vai vir caixa pra caramba. E aí eu vou estar dedicada. Então eu tive que dar essa pausa. E assim, aí eu já não tive um resultado igual eu tive no primeiro mês, né? Por Porque conta do faltou essa desvio do foco, dedicação. né? Seu foco estava lá dividido ali Exatamente. com seu desligamento, né? Porque acho que assim, todo profissional tem responsabilidade. Não é porque você toma a decisão de sair que você vai largar tudo lá e falar, tô indo, né? Como uma boa profissional que Exatamente. você teve o bom senso e a responsabilidade, principalmente, né? O cuidado com a empresa e com os seus colegas de trabalho, subordinados e tudo mais, que a gente precisa passar mesmo o bastão, a gente precisa ter esse cuidado aqui para fazer isso. Mostra, inclusive, a profissional que você é, né? Porque muitas pessoas talvez largariam tudo ali e simplesmente vai e faz. Não, você fez a passagem de bastão para que as coisas dentro do banco que você estava saindo ficassem tudo alinhado e você pudesse até dormir em paz, né? Pô, eu fiz a passagem de bastão, eu Exatamente. escolhi. E o pessoal tá perguntando aqui para você, ó. A Pri tá perguntando assim: Lu, você garimpa na caixa? Não, né? Não. É a primeira vez que eu garimpei na Caixa foi um imóvel aqui perto da minha casa que eu ia comprar, arremar a mãe morar. Foi a primeira vez que eu imóvel da Caixa, mas até o momento eu nunca tinha garimpado na Caixa, porque eu não encontro na Caixa o tipo de imóvel que me traz resultado que eu penso. Eu acho que toda operação tem o mesmo trabalho. É o mesmo Sim, trabalho de você correr atrás de guia de TBI, de correr atrás de cartório, de um banco que você tem que registrar. Então, todas as operações ela tem o mesmo trabalho. Então, eu quero um trabalho que melhor me remunere. Então, exatamente. essa foi a. Eu acho que o que dá um pouco de diferença é que no POP a reforma ela é menos traumática. No imóvel maior, principalmente Sim, esse de médio padrão que a gente trabalha, que é um imóvel que quem vai comprar quer tudo pronto. exato. Ele tem uma reforma mais trabalhosa. É, mas assim, eu acho que se a gente vai ter mais ou menos o mesmo trabalho, que seja aquele que melhor remunere. Então, a gente foi nessa linha.
Essa sacada é bem interessante, né? Porque assim, a Caixa tem muitos imóveis, gente. Muita gente, todo mundo que começa no mercado de leilões vai para a Caixa Econômica Federal porque eles têm muitos imóveis, tem muita mesma oferta e de vários perfis, imóveis populares, de médio padrão, você consegue até achar alguns de alto padrão que são interessantes. A grande dificuldade ali da Caixa é a questão das dívidas que a gente tem e tudo mais. E o que eu acho que é interessante, né? As pessoas abrirem a mentalidade, porque na Caixa dá sim para você fazer recorrência, tem coisas boas e oportunidades interessantes para você arrematar, mas o que a Lu está trazendo assim, de mindset, qual que é a mentalidade dela? Né? Se eu focar, por exemplo, em imóveis populares, para eu ter o mesmo resultado que ela teve em 6 assessorias e conseguir 300 mil, ela vai ter que ter por baixo, umas 30 arrematações em assessoria para ela ter esse mesmo resultado de faturamento. Então, a conta que ela faz é eu quero ter 30 operações ou eu prefiro ter 6 para ter o mesmo resultado. Então, é a conta que ela faz para ter esse resultado de assessoria é melhor no médio padrão. E é o que eu sempre falo, que a Lu acabou de falar aqui, né? Depende do que a pessoa quer, cada um tem um objetivo, né? Às vezes, para a pessoa tocar vários imóveis populares faz totalmente sentido, ela faz recorrência, que você consegue fazer sim recorrência nos imóveis populares e até atinge um público de investidores muito maior, porque é muito mais fácil você conseguir investidores que têm 50, 100 mil reais para tocar uma operação inteira, que aí você fica nos imóveis populares, mas você não consegue pegar os imóveis maiores, porque aí precisa ou cotizar, ou é mais difícil você achar investidor que vai colocar numa única operação sozinho, algo em torno de 400, 500 mil reais. Já afunila bastante. Só que o ponto que a Lu traz é... Eu ia falar isso agora. Pode falar. O meu gargalo tá em encontrar investidor. Às vezes eu mando o card para os tubarões e eles não conseguem arrumar investidor. O meu gargalo tá aí. E isso é uma dificuldade do valor muito alto, né? Quando a gente tem valores muito altos de operações, né? 1 milhão e meio, a gente tem que compor cota. Um investidor único para colocar o mesmo dinheiro, né, numa operação é mais difícil. Aqui a gente tem que fazer, a gente tem que linkar vários investidores, então tem operações que estão tocando, tem 2, 3 investidores justamente para a gente conseguir colocar e plugar nas operações, porque um investidor só com 500 mil para colocar em uma única operação, ele tem que ter pelo menos 1,5 milhão, 2 milhões para você colocar esse dinheiro ali, porque o cara não vai colocar sozinho, ele tem 600 mil, vai colocar numa única operação, nem a gente como assessor, né, Lu, vai indicar para o investidor fazer isso, pegar os 600 mil dele e colocar 500 mil numa única operação. Então, essa é uma dificuldade que se tem muito grande, por isso que a gente acaba cotizando aqui, colocando mais de um investidor, para que a gente possa ter esse resultado e conseguir alocar, né? Quando você faz assessoria para imóveis populares, esse gargalo, né, diminui porque você consegue muito mais investidores, inclusive em rol de conhecidos, né? Porque se você abrir a boca para falar para qualquer pessoa que você trabalha no seu círculo de amizades, que você trabalha com assessoria de leilões de imóveis e você precisa de uma operação que envolve 50, 100 mil reais, você facilmente consegue colocar, né? Agora, uma operação maior já é mais difícil. O cara precisa ter um pouco mais de conhecimento, ele precisa confiar no seu trabalho. Então, tem todo um ciclo ali que acaba trazendo problemas para a gente. Aqui no nosso ecossistema, a gente tem os investidores já qualificados e supre essa dificuldade, né, do desconhecimento. A gente consegue trazer isso, né? Então, a gente consegue fazer. E é muito... A Mari Paula está te perguntando, as suas arrematações dos primeiros meses foram tradicionais ou caixa forte? A gente tem as duas coisas, não tem isso, Lu? Você tem tanto tradicional quanto caixa forte. Isso. Se eu não me engano, foram 3 tradicionais e 3 caixa forte. 3 tradicionais e 3 caixa forte. Tem umas que a gente segue assim, eu acho que foi até você, Marcela, que dá a opção para a pessoa, às vezes, começar no tradicional e depois que ela vê o tamanho do BO lá, a coisa muda para o caixa forte. A gente tem uma nessa situação, que quer ver o tamanho do BO para ver se vai mudar para caixa forte. Que eu acho que é o melhor dos mundos, você já é remunerado no começo, né? Pro assessor isso é muito bom. E isso, assim, a gente dá essa opção do cliente é muito bom pro assessor e pro próprio investidor. Porque assim, ó, para pensar, galera. A gente, como assessora, na assessoria tradicional, para quem tá começando aqui assistindo a live, digita a imersão para participar do evento presencial que vai ter nos dias 14 e 15 de agosto, lá em BH, na Casa da Arrematação. É top demais, tá? E lá a gente vai conversar, tem muito network, e principalmente treinamento para vocês conseguirem ter resultado que nem a Lu teve nesses últimos 2 meses aqui dentro do ecossistema. Mas o principal que a gente tem que levar em consideração na assessoria tradicional, a gente vai até a posse e o registro do imóvel. Quem vai tocar a reforma e a venda é o próprio cliente.
Mas vamos supor aqui nesse caso aqui que a Lu falou, se o investidor entra no imóvel e ele escolheu a assessoria caixa forte, por exemplo, mas a reforma é babinha, uma pinturinha ali, trocar uma ou outra coisinha, e aí já vai colocar o imóvel à venda. A desocupação foi super rápida, aquela negociação que às vezes a gente consegue identificar que é um negócio super fácil de fazer. E o investidor fala, pô, eu podia ter feito tradicional, né? Porque aqui eu consigo coordenar a venda, eu entendo de venda, eu entendo de contrato, eu tenho um advogado que faz contrato. Ele consegue operacionalizar o pós-arrematação, para ele vai ficar caro, né? Fazer assessoria tradicional, a caixa forte. Então ele opta pela tradicional. Nesse caso que a gente deixa para o cliente assim, ó, aparentemente a casa vai ser uma reforma simples, mas se você quiser optar lá na frente, vamos supor que a gente entre e de fato seja um BO, como a Lu falou, uma reforma grande, porque pode acontecer, gente. Às vezes, quando a gente pega os insights, tal, às vezes por fora a casa tá bonitinha, mas quando entra por dentro, você vê que tem muita coisa para fazer, uma reforma grande. Às vezes a pessoa sai do imóvel e aí sai arrancando um monte de coisa, e aí você tem que colocar lá a reforma. Às vezes a pessoa nunca fez uma reforma interna do imóvel, só pintou muro, trocou um portão e parece que a casa tá boa, mas por dentro nunca foi feito nada. E aí a reforma acaba sendo mais complexa do que de fato a gente tinha projetado. Isso a gente consegue ajudar o investidor a corrigir a operação. Se o investidor está na assessoria tradicional e ele tem que fazer uma reforma grande, tem muita chance dele errar a mão. Então, a Lu colocou lá na precificação dela lá de valor de reforma, sei lá, 60 mil reais. A hora que o investidor vai entrar, esses 60 mil reais vai assim, os 60 vira 120. E como é que ele vai fazer? Porque isso consome o lucro da operação, né? Então, é essa flexibilidade que a gente acaba deixando para algumas operações e alguns investidores poderem optar. Eles começam na tradicional e depois, quando eles veem o tamanho do BO, eles trocam, né, Lúcia? É uma coisa bem interessante, né, para o próprio investidor. Eu tenho um ponto assim que eu levo nos meus garimpos, é assim, geralmente eu procuro casa feia. Eu gosto das feias mesmo. Aí, é, daí, assim, o valor de reforma, eu sempre coloco na calculadora um valor a mais. Porque eu pego a metragem da casa, eu falo assim, se fazer uma boa reforma na interna dessa casa, eu vou gastar X com essa metragem. Porque se eu tiver alguma surpresa, vai ser positiva, que eu não vou precisar gastar o dinheiro todo. E eu acho que é aí que dificulta mais um pouco o garimpo, porque o ROI, para você poder mensurar a reforma para mais, ele tem que ser maior ainda. Senão você perde ali a oportunidade. E um propósito que eu tenho aqui, que é não levar para o investidor algo que eu não pegaria para mim aqui, que eu vejo que a gente não pega para gente, que é um imóvel que vai ter o ROI muito baixo, sabe? Eu tenho um mínimo para caixa forte, um mínimo para tradicional, que eu sei que eu tô levando é uma boa oportunidade. Melhor do que eu não vou ter o famoso. Ai, mas se o dinheiro ficar parado no Selic, rende mais do que isso, né? E isso Então, é duro de ouvir, né? Quando você tá olhando uma oportunidade. Quando eu vejo lá o retorno da operação, eu já falo, putz, isso aqui o investidor vai falar que ele vai render mais na Selic, né? E isso Lu, essa exatamente. premissa, né? De só apresentar operações que a gente colocaria nosso dinheiro próprio em arrematação própria, isso é a premissa básica aqui dentro do ecossistema, né? A gente sempre fala sobre isso, e às vezes tem operações que têm dinheiro, né? Hoje mesmo eu estava conversando com os mentorados de uma operação interessante, é TRT. Tem dinheiro, mas para assessoria a margem fica apertada. E aí é isso, assim, sabe? O que era uma coisa muito boa pode virar um problema, porque tem várias variáveis que podem acontecer. Então, imagina que você demora 12, 15 meses Uhum. para conseguir desenrolar a parte documental no processo. Até você conseguir vender, reformar, vai passar de 24 meses a operação. Como é que você justifica isso para o cliente, né? Então, assim, tem dinheiro? Tem, mas aqui, colocando no custo de assessoria, colocando o tempo da operação, tudo isso vai acabar atrasando o resultado dessa operação. E para a gente gerar retorno para o cliente, o dinheiro no bolso do cliente, pode não acontecer no tempo projetado. Aí o cliente vai chegar para você depois de 24 meses e falar, pô, Marcela, cadê o resultado? Valia mais a pena eu ter deixado na Selic, eu tinha faturado mais e não tinha corrido o risco que eu fiquei aqui nessa operação. Então, essa premissa é básica, né, Lu? De falar, pô, eu preciso cuidar da É, operação do cliente com a premissa de que eu só colocaria meu dinheiro nessa operação, eu levo a operação. Então, é boa para o cliente. Se eu não colocaria, eu não isso. levo para o cliente. Isso é uma premissa muito interessante. Ô, Lu, deixa eu te fazer umas perguntas aqui, que acho que a galera deve estar curiosa de saber, né? Porque você entrou faz pouco tempo aqui no Tá. nosso ecossistema e você veio da área de tecnologia. Então, assim, ó,
todo mundo fala, leilão de imóveis é advogado, é engenheiro, é arquiteto. Não, a gente está trazendo uma pessoa da área de tecnologia que está com um bebê pequeno lá em casa, que trocou o CLT, o dinheiro pingando mensalmente ali, para fazer uma nova profissão, né? Uma nova profissão altamente lucrativa, porque a Lu, em 2 meses no ecossistema, vamos considerar um, porque foi um de trabalho mesmo, o outro mês ela se dedicou ali, se dividiu para tocar as operações dela, né? Ela não trouxe novos negócios, ela não gerou novos negócios, mas em um mês ela fez 6 arrematações, mais ou menos 300 mil de faturamento com assessoria de leilões de imóveis aqui no nosso ecossistema. Qual que foi a sua maior dificuldade, assim, Lu, quando você tomou a decisão? Eu entendi o ponto importante que você estava querendo priorizar a família e acho que foi uma decisão muito legal. Mas eu estou dizendo assim, em tomadas de dificuldade, assim, o que você enxergava que poderiam ser as questões mais desafiadoras para você por conta de não ser a sua área, né? Não é a sua área de atuação nata profissional. O que você via de mais dificuldade e como que você tem feito para você superar isso? Porque eu sei assim, você está em constante aprendizado. Você está com 2 tubarões ali maravilhosos trabalhando Eu com tô você. começando agora, né? Exato. Assim, como tem sido suas dificuldades e como você tem superado, assim, porque como é que seu feeling você usa para suas garimpagens? Porque a parte técnica você diz, pô, o que eu não entendo, eles vêm lá e me corrigem, me ensinam, eu vou aprendendo durante o processo de apresentar imóveis para quem domina. Mas o seu feeling de imóveis na garimpagem, como é que você tem feito para construir isso? Porque eu acho que a dor da garimpagem é a dor de 90% de quem quer entrar no mercado de assessoria e é a principal ferramenta que quem quer ganhar dinheiro com assessoria tem que dominar. É, eu acho que na garimpagem, minha dificuldade principal é: será que eu consigo vender isso aqui pelo que a calculadora está falando que eu vou vender mesmo? Eu acho que é a avaliação, sabe? Uhum. Assim, porque às vezes tem lá o que que eu acho legal, achar imóvel que o valor de avaliação está menor do que o valor que realmente vale. Então, aí eu pego ali um imóvel que lá na leiloaria tá falando 30% abaixo. Aí eu começo a pesquisar e eu vejo que não, peraí, é um bairro que está valorizado e tudo mais. Aí eu pego o telefone e olha, você conhece esse bairro, tal? O que você pode me Uhum. falar dele? Vou perguntando. O pior é, o que eu me sinto mais insegura hoje é sobre o preço de venda. É ali no momento que eu estou garimpando, se aquele imóvel realmente é uma oportunidade, sabe? Então, Uhum. isso eu não vou nem falar que seria uma dificuldade, eu acho que seria mais uma Segurança. insegurança. É. Ó, isso que você tá É, falando, Lu, é muito legal e é um ponto crucial, porque eu acho que é aí que diferencia. Porque o que a gente, quando a gente começa, essa dor todo mundo tem. E até hoje, você pode perguntar para todo mundo que já tem mais de 100 arrematações, como eu, o Oswaldo, o Marco ali, a gente tem esse feeling de por quanto vai vender. Mas quando é que a gente sabe que vai vender? E por quanto vendeu? Só quando a gente vende e assina a escritura de compra e venda. Assim, a gente tem o feeling, a gente vai identificando as oportunidades, que é basicamente isso que você falou que você faz, né? Você identifica ali, já vai vendo a variação de preço, já vai, passa a mão no telefone, escuta, quanto é que vende esse bairro? Ah, tá em valorização, ah, tá em expansão. Ah, esse bairro aqui tem casas muito boas. E aí você vai pegando essas informações, talvez não use para aquela operação, porque aquela operação às vezes você já descartou, né? Esse é o primeiro contato que você fez, você já descartou essa operação. Mas numa próxima que chegar, você já lembra, é, poxa, esse bairro é um bairro bom, né? E aí você vai trazendo isso para suas próximas garimpagens. Ó, tem pergunta aqui para você. e aí Pode falar, depois eu faço a eu já pergunta vou aqui. responder essa. E assim, só que eu percebo que quanto mais a gente vai buscando imóveis, a gente vai buscando, vai garimpando, vai entendendo os bairros das cidades, a gente vai vendo, olha, esse bairro eu sei que vende mais ou menos por tanto, esse padrão de imóvel. Daí, quanto mais você faz, mais você vai pegando. Tem coisa que eu olho assim, teve um leilão que a gente não conseguiu investidor para ele. Tava eu e a Justine. O Ronaldo, sabe? Tem, o Ronaldo Mota. Aham. Ele. Aí tava eu, a Justina e o Ronaldo, aí eu fui e falei com a Justina, eu falei assim, Justine, olhei um outro imóvel nesse mesmo bairro e, cara, aí pega tanto. Aí ela, você acha? Eu falei assim, ó, gente, ela colocou um valor bem abaixo, o meu tava bem alto. Eu falei assim, ó, vou mandar o corretor ir lá. Aí liguei pro corretor, ele foi lá e aí ele passou pra gente uma avaliação, aí ele explicou, ó, nesse bairro tem dois lados, um lado é melhor, outro lado é ruim.
E essa seria uma boa oportunidade, mas acabou que a gente não conseguia achar investidor. Mas assim, esse bairro eu já bati o olho e falei, vamos, porque eu tinha feito uma garimpagem no mesmo bairro, tipo, uma semana antes, assim. Foi bem perto. Não, e essa E sacada de agora... conhecer o bairro, ô Lu, é bem interessante, porque às vezes atravessando uma avenida de um lado do bairro, é o mesmo bairro, né? Mas atravessando uma avenida tem um valor e do outro lado tem outro valor. Então é bem importante a gente ter esse contato, né? Principalmente quando você não domina a região, com corretores locais. Os corretores locais vão trazer esses insights para a gente poder identificar. E isso, gente, não tem inteligência artificial, não tem nada que vai trazer, tá? Ligação de telefone, que a Lu entende de tecnologia, não foi a IA que falou para ela que de um lado da rua era uma coisa, foi o telefone com o corretor que trouxe a informação para ela. E de fato, eu acho que assim, ó, uma grande coisa que acho que uma característica de assessor que a gente não pode ter para quem quer ganhar dinheiro e ter resultado, não pode ter preguiça. É chato passar a mão no telefone e falar com o corretor? Porque tem corretor que é grosso, tem corretor que não passa informação, tem corretor que não para de falar e você quer desligar a ligação que tem outra coisa para fazer. E assim, só que a gente tem que ter esse traquejo e esse feeling, então a gente não pode ter preguiça. Aliás, ninguém tem sucesso com preguiça, gente. Começa por aí, né? Então, quem quer ter resultado tem que sair da zona de conforto. A Lu aqui, ó, ela sai da zona de conforto, tá com o bebê pequeno ali. Teria várias desculpas para ela poder justificar o fato dela não estar tendo resultado. Mas não, ela acorda lá, faz do jeito dela, do jeito que dá. O bebê aqui chorando, ela vai lá, pega o bebê e vai resolvendo as coisas da forma que dá. Né, Lu? Não tem como fugir. Eu acho que esse é o grande, o principal desafiador aí de todo mundo que tem família e tudo mais, é a gente conciliar várias atividades e várias tarefas. Mas, de fato, assim, ir atrás das informações para você criar essa memória, porque o que diferencia quem tem mais resultado? Quanto mais memória, mais conhecimento você tem, mais fácil você consegue identificar. Então, a Lu tá falando, eu estava com a Justine analisando um imóvel. A Justine jogou o preço lá embaixo, eu puxei para cima. Por que ela puxou para cima o preço? Porque ela já tinha analisado os imóveis e ela tinha essas referências para poder puxar o imóvel para cima, porque ela já analisou o imóvel lá naquele bairro. Então, isso ajuda a gente a ter mais resultados. Então, anota aí, galera, que isso é importante vocês fazerem, tá? Esse trabalho no começo é muito difícil quando a gente está começando. Mas depois que você mapeia as regiões, fica muito mais fácil. Ô, Lu, a Rafa tá perguntando aqui para você, como é que você garimpa? Se aprofunda as regiões, então, assim, você faz a análise primeiro dos imóveis, e aí você cria uma memória de preço, depois você vai garimpando lá, ou você vai, conforme você vai garimpando, você vai estudando a região e vai identificando os valores. Como é que você faz? Ó, na verdade, meu garimpo ele sempre começa na minha cidade, lá em Minas. Em Todo dia eu Divinópolis. olho a minha cidade de Minas, Divinópolis. Todo dia eu olho lá. Divinópolis, Pará de Minas, tudo ali que é do ladinho, todo dia eu olho lá. Uhum. Meu garimpo sempre começa lá. Só que conforme eu vou abrindo o site, eu vou descendo e olhando as outras oportunidades. Eu não tenho, assim, uma região específica que vou parar nela. Tanto que acho que já mandei oportunidade no Rio Grande do Sul, Fortaleza, Cuiabá. Cuiabá não, é Mato Grosso normal. Não sei se eu sou o Rio Grande do Sul, Curitiba, teve até um legal em Porto Alegre. Tem um outro fator também, viu, Marcela? Eu conheço gente quase que no Brasil inteiro, por causa do meu perfil de carro. Ah, Então, eu tenho meu perfil, e quem entrar vai ver que é um perfil de carro. Então, tem gente do Brasil inteiro. Então, sempre tem alguém em alguma cidade que eu já que conversei no conhece. Instagram. Eu vou lá e pergunto. Exatamente. Aí teve até uma oportunidade que eu achei em Porto Alegre. E aí eu olhei no mapa, eu vi que ficava muito perto do Guaíba. Uhum. E aí eu perguntei para uma pessoa de lá e falei assim, cara, como é que tá a venda de imóveis perto do Guaíba? Porque, né, Por causa da enchente, né? eu ficaria com medo se eu ficaria com medo de comprar um imóvel. Do lado, na frente do Guaíba, eu ficaria. Eu perguntei para ele, ele falou assim, puta, Lu, tem um tio que tá com um imóvel à venda, o imóvel vale 500 mil, ele já tá pedindo 350 e não vende. E fica nesse mesmo bairro. E eu Olha vi só. mesmo, tá cheio de placa de vende lá. Eu falei assim, não, esse aqui eu não vou levar não, vai que, né? Aí esse eu fiquei com medo, não, preferi não levar. E eu garimpo em site dos leiloeiros. Tem uma planilha, né? Quando você entrar
na assessoria tem uma planilha, a Marcela manda para você uma planilha, onde vários sites de leiloeiro, assim, mas muitos sites de leiloeiro. Nem dá pra passar por todos, né, Que Lu? você pode entrar nele, exatamente, e passando. O que que eu estou tentando fazer, tá, Marcelo? Colocar isso com um banco de dados e tentar automatizar pelo menos os parâmetros que eu quero. Mas eu sei que a análise, assim, eu levo isso muito, até porque é a minha área. Eu acho que a análise humana ela é fundamental em qualquer área. Sim. Mas eu acho que a tecnologia ela pode ajudar a gente. Então, Facilitar, né? essa Ela não. planilha, por exemplo, ela pode ajudar a gente demais, facilitar o nosso trabalho. Então, uma ideia é essa, buscar nesses sites e aí percorre o site de Leiloeiro e traz para mim. O, as, os imóveis com aqueles critérios, sabe? Pelo menos Uhum. os critérios que eu utilizo no olhar. Mas ainda estou vendo se é viável fazer isso vai funcionar. E isso é mais ou menos o que a gente acaba fazendo de forma intuitiva, né? Quando a gente garimpa, acho que uma grande dificuldade da galera que está começando a garimpar é querer saber exatamente como é que a gente faz. Mas uma das premissas que a gente utiliza é ter parâmetros. Então, o que que você olha? Você olha a localização, você olha a cidade, você olha ali o valor de desconto, você olha o preço de terreno, você olha o preço do metro quadrado de área construída, né? A Luda, uma das perguntas que eu queria te fazer, dessas 6 assessorias que você fez, quantas foram apartamento e quanto foram casas, casas de rua, casa de condomínio? Você consegue descrever, assim, qual que é o perfil dos imóveis? Todos Tudo foram casa. extrajudiciais, judiciais? Tudo casa. Todos extrajudiciais. Foi só Todas casa de rua. casas de rua extrajudiciais. Todas casas de rua. Olha só, gente. Isso. Por que que a Lu está indo para casas de rua e leilões extrajudiciais? Ela não faz Caixa Econômica Federal, né? Ela está focando em outros leiloeiros. Então, outros comitês, outros bancos que estão vendendo. E olha só a sacada. Não sei se vocês repararam que a Lu começou falando na live que ela gosta das casas feias. E por que que ela gosta das casas feias? Eu vou explicar e ela vai me confirmar se eu tô falando certo. Ela gosta das casas feias, porque o que acontece? Você tá garimpando imóvel, você olha para aquela casa horrorosa e você fala, isso aqui não pega 500 mil nunca. E tá lá vendendo por 150 mil. Só que a Lu sabe que aquela localização é boa, só que a Lu sabe que o metro quadrado ali é bom, e ela sabe que aquela casa vai pegar 500 mil reais. O que que ela faz? Ela joga pro funil dela. Enquanto você viu a fachada e jogou fora, a Lu viu o quê? Localização e preço de metro quadrado. Aí ela jogou pro funil dela e vai aprofundar. É exatamente isso que vocês têm que fazer. É óbvio que eu tô falando de uma forma simplista, mas a Lu trouxe todos os insights aqui para vocês, que basicamente é isso que ela faz de forma intuitiva, né? Que é isso que ela tá querendo falar, que ela vai estar desenvolvendo a tecnologia para tentar ajudá-la a fazer essa primeira filtragem, né? Ela não sabe se vai funcionar, porque pode ser que, por exemplo, no mesmo leiloeiro que a filtragem dela foi feita ali pela tecnologia, passou por algum imóvel que eu fiz no mesmo leiloeiro, aquela mesma triagem, daquele mesmo lote, e eu separei dois garimpos de ouro ali que a inteligência artificial não viu por algum motivo. Porque às vezes as parametrizações, né, se elas não tiverem bem ajustadas, acaba tirando alguma coisa que às vezes tem. Por isso que a Lu tá falando, né? O olhar humano é super importante. E eu sou muito adepta à tecnologia, à inteligência artificial, porque eu acho muito importante. Mas eu assino embaixo que não tira o trabalho intelectual. Acho o grande desafio do futuro das profissões de todas as áreas é as pessoas colocarem a inteligência artificial como verdade absoluta, né? Então, assim, as tecnologias elas foram feitas para ter o É, olhar humano, né? O olhar humano precisa passar lá e conferir o que está sendo feito. Se você parte da premissa que é 100% absoluto, você vai ter muito erro e muita coisa equivocada nas suas análises, você vai se dar mal nisso, porque precisa ter a apuração, né? Aquela exatamente. filtragem das informações, que é isso que a Lu está falando, que o grande desafio dela é em fazer essa parametrização, é o quão assertivo vai ser, o quanto vai dar mais trabalho para ela ficar conferindo do que ela fazendo manualmente, que ela já está tendo resultado fazendo manualmente. Então a tentativa é tentar acertar ali nessa parametrização, não é isso, Lu? Exatamente. Tem um outro detalhe também. Você tinha mencionado que normalmente as pessoas colocam o saber jurídico como pré-requisito para mexer com leilão de Sim. imóvel, né? É, e assim, aqui é uma coisa que eu faço, né?
eu pego o processo e eu leio ele inteiro. E óbvio, tem coisas que eu não vou entender. Sim. Apesar de eu já ter feito um semestre de direito, mas no Olha, eu não primeiro sabia semestre disso de direito também você não aí, ó. aprende nada. Você não aprende nada. Mas tem muita coisa ali que eu. Por exemplo, esses padrões tinham uma palavra, acho que era esbulho, um negócio assim. Aham. Sabia que era aquilo lá. Aí foi eu lá pesquisar no Google o que é esbulho. E normalmente eu pego esse mesmo processo que eu acabei de ler e jogo numa IA para poder e falo assim, resume para mim, me explica o que aconteceu e tudo mais. Ela faz uma análise superficial e me dá tipo a primeira parte, a petição inicial. Uhum. E aí se eu tivesse só me pautado pela IA, eu teria me ferrado de vez de amarela, porque veja bem, como que eu levo essa oportunidade para investidor? E Exatamente. aí, Baseado só na é, interpretação da IA e não na sua análise, né? exatamente, um monte de informação que pula e tudo mais. Aí a gente vai moldando o prompt. Olha, não pule nenhuma linha, lê todas as linhas, confere. Aí o ChatGPT começa a dar desculpa, né? É. Ah, é que o arquivo está corrompido depois da página, não sei o quê. Eu, se deixa de preguiça e lê tudo. Aí, mas assim, a IA erra, e erra muito, mas muito mesmo. Ela não é confiável. Então, levar, obviamente, é uma aliada, É ajuda isso, é. demais quando. Mas você precisa ter o saber para você confrontar com o resultado da IA. Por exemplo, eu Ex- não perco tempo fazendo resumo jurídico. Eu leio o processo, eu mando, vejo se ele leu tudo e falo, resume para mim em 3, 4 parágrafos. E aí ele resume para mim, confiro se o resumo está de acordo com o que eu li e jogo lá. Me poupou o trabalho de digitar 3, 4 parágrafos, né? Exato, exato. Eu até brinco, né? Aqui eu falo assim pro pessoal, gente, a inteligência artificial é um estagiário. Então, o estagiário, a gente não confere tudo que o estagiário faz. Você vai lá dar o comando, você fala para ele, faz isso. O estagiário vai lá e faz as coisas equivocadas, você vai lá e fala, não, você está errado por causa disso, 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 você corrige. Mas ele consegue redigir um e-mail, ele consegue redigir um resumo para você. E às vezes eu até falo, eu não jogo o processo, mas, por favor, escreve aqui para mim, aqui, eu preciso dar uma resposta para o cliente assim, assim, assado. Escreve para mim. Aí eu gravo um áudio explicando o que é para escrever. Ele escreve melhor do que eu escreveria. Mas tá exatamente o que eu falei ali. Às vezes eu falo, troca essa palavra, tá? Usa um tom mais amigável, mais amistoso, porque às vezes é muito formal, né? Então a gente vai corrigindo ali. Então é isso, é um aliado. Eu acho que é isso para isso que a gente tem que usar. E assim, na assessoria a gente tem muitas etapas, né? Então, assim, o que eu peço para eles? Às vezes eu estou fazendo a reforma do imóvel e eu quero dar um feedback para o cliente. Então, assim, resumo do histórico. Então, eu pego, às vezes, o grupo de reforma que a gente tem, jogo lá o histórico e falo assim, ó, resume para o cliente todas as atividades que aconteceu no grupo. Então, assim, meu, tem 1.000 mensagens que a gente trocou ali no grupo, eu e você fazendo a assessoria do imóvel. Eu peço para ele resumir para mim, fala assim, cria um histórico aqui para eu atualizar o cliente. Não sou eu que escrevo, ele que faz, eu só releio para ver se está certinho que foi aquilo que aconteceu mesmo, e aí eu mando para o cliente, porque aí a gente economiza tempo. Então é isso que a Lu falou. Não deixem de usar a inteligência artificial. A inteligência artificial é legal para a gente poder ter esse auxílio para otimizar nosso trabalho e nosso tempo. Ô, Lu, vamos falar das suas operações, essas três que você teve, foram em vários lugares do Brasil. Você lembra de alguma operação que você acha legal para a gente comentar? Em que fase que tá? Já tem alguma que vocês já pegaram posse? Que é tudo recente, né? A gente está falando de 2 meses de operação. Mas tem É. alguma que já pegaram posse? Conta aí pra gente. Tem uma que a gente pegou. Deixa eu lembrar. Tem uma que a gente tá. Duas que tá terminando o registro agora. É, tem uma que foi legal, que eu acho que essa foi legal, que essa Conta é bom essa, de então. contar. Lá em Uberlândia, eu tava. Infelizmente, agora a gente achar informação de débito do PTU está sendo difícil, porque a maioria está colocando o Gov para login e você liga na prefeitura, a prefeitura não te passa, né? Não Fala, passa, ah, é. não, LGPD não deixa passar. E aí eu precisava muito das dívidas de PTU, isso fazendo uma análise, isso antes da arrematação. Uhum. Fazendo uma análise, eu falei assim, ah, preciso muito das dívidas. Eu falei assim, minha tia tá tentando pagar a dívida e a gente não consegue. Aí ela tá assim, aí ela, não sei o quê, qual que é o nome dessa tia? Me passa o CPF dela. Aí passei o CPF da ex-mutuária. Aí ela foi e falou assim: engraçado, não tem nenhum imóvel no nome da sua tia. Qual que é o endereço?
Aí eu passei o endereço. Aí ela, olha, tem tanto aqui de IPTU, tem não sei o quê, me deu todas as informações. Só que eu tô um pouco preocupada, porque o imóvel não tá no nome dessa tia, tá no nome do banco. Aí eu falei Nossa, assim, como assim? Porque assim, o imóvel é financiado, mas devia sim. estar no nome da minha tia, não? A mulher ficou, eu fiquei com dó dela, porque ela ficou numa preocupação, mas acabou que eu consegui todos os valores. E aí Aham. fechava a operação. Mas eu acho que no pós-arrematação, uma dificuldade, um imóvel que eu tive uma dificuldade, que eu tô presa ainda nessa dificuldade, foi um imóvel arrematado em Santo André, uma casa, e tá sendo, nossa, trabalhoso emitir a guia do IPTU. De PTU ou ITBI? E ITBI? TBI, ITBI. TBI. Porque o Itaú indicou um cartório lá em Porto Alegre, que é a residência do investidor. Servidor. Liguei para a Beliane e falei assim: olha, para eu solicitar, ela, para começar, ela falou que a gente tinha que solicitar. Eu falei: tudo bem. Aí liguei para ela e falei assim: olha, para eu solicitar, eu preciso do seu nome completo e CPF. Aí ela: não vou te passar. Aí eu falei assim, tá bom, não precisa me passar. Eu te mando o documento, você preenche, só me manda ele depois. Sim. É a guia que vai sair, né? Aí ela, não vou preencher também. Como é que eu vou tirar a guia? Aí ela, você contrata um tabelião na cidade de Santo André e aí ele tira a guia. Eu falei assim, então peraí, deixa eu entender uma coisa. Você já está sendo paga para fazer a escritura e agora eu vou ter que pagar outro tabelião para poder emitir uma guia. Aí ela foi e falou assim, é isso mesmo. Eu falei, tá bom, obrigada. E eu marco no fundo, obrigado por nada. Aí fechou. Eu falei assim, ó, não vou fazer o investidor pagar outro tabelião para emitir uma guia. Vou atrás Vou dessa tentar guia. emitir. E vou atrás. Aí fui na internet, e aí preenchi o negócio lá, liguei no. E aí precisava do CPF. Aí eu usei o CPF de um outro tabelião da região, deu certo. Aí liguei lá na prefeitura, ai, que você não fez isso, isso e isso. Tem que logar com o Gov da pessoa e tal, tal, tal. Aí fui fazer reunião com o investidor, para o investidor logar com o Gov, fazer a solicitação pelo Gov dele, orientando tudo, tirei todos os documentos, mandei. Aí eles foram e reprovaram porque não tinha o contrato de compra e venda. Aí tinha que submeter. E detalhe, não é assim, corrige a solicitação. Eles Eles negam. cancelam a É. solicitação e você tem que começar tudo de novo. Aí foi eu, investidor, de novo, começar tudo de novo. Ah, agora vamos subir lá. E aí expliquei, coloquei. Não existe contrato de compra e venda porque se trata de uma arrematação. Aí mandaram um e-mail para o investidor falando assim: anexa a carta de arrematação judicial. Aí a gente teve que voltar ao e-mail com a ata de novo e falando: não se trata de uma arrematação judicial, é um extrajudicial. A única comprovação que temos é a ata de arrematação. Aí a gente mandou para a prefeitura a ata de arrematação. E desde então está em análise. Isso tem uns 20. E aí eu ligo lá, aí eu falo: oi, tudo bem? Muito bom. É tal? Meu nome é Luísa. E assim, oi, tudo bem? Aí eu falo, você posso falar com o pessoal do ITBI? Então, um minuto. Aí eu mudo. Oi. Aí eu falo, olha, tá preso e tal, tal. Tá esperando decisão. E é Aí eu falo, difícil, agora, né? além de tudo, a gente tem. É, É, esse sim órgão tá sendo público. desafiador. Órgão público assim, é bem difícil porque às vezes assim o setor um é o requerimento, o setor 2 é o processo administrativo, o setor e aí ele fica te transferindo, não é comigo, é com outro, e não sei o quê. E é isso, ao invés de eles derem uma nota devolutiva ou fazer uma exigência para seguir o mesmo requerimento, eles cancelam, então eles falam, tá negado, indeferido o pedido, e aí você tem que abrir outra solicitação, e aí você vai fazendo tudo de novo para você não errar. E eu acho que isso é muito ruim, né? Porque tanto é um retrabalho para o próprio servidor público lá que está analisando,
como para a gente também que está fazendo as análises de assessoria, principalmente em volume, né? Indo atrás de guia de TBI e tudo mais. E tem prefeitura que, inclusive, assim, acaba trazendo para a gente a necessidade de recorrer na justiça para que eles façam a cobrança de acordo com o valor da avaliação, né? Do valor da arrematação, e não o valor da avaliação fiscal que eles usam como referência, que é um outro dificultador para a gente como assessor, né? Porque tem duas alternativas, ou você entra com a Exatamente. ação pedindo liminar, ou você tem que pagar e depois recolher de entrar com uma ação para restituição de indébito. Assim, acaba complicando a operação. Acho que esse é o grande desafio do pós-arrematação, são essas nuances, né? Tem operação que é rapidão, o próprio tabelião, né, o escrevente que está fazendo a escritura, já Que já pega a pede a certidão, emissão da guia, já faz é, tudo. E tem já outros que pega as não fazem. certidões, é isso mesmo, E tem outros que não exatamente. fazem. Aí, essa além de não fazer, ainda dificultou. Essa parte do ITB tem foi assim, eu já tinha uma experiência prévia, porque uma vez o G17 arrematou um imóvel que usaria um crédito meu. Só que acabou que eu não sei o que eles confundiram a arrematação, não usaram meu crédito, mas o imóvel ficou no meu nome. E foi em Gravataí, no Rio Grande do Sul. E aí acabou que teve que entrar com uma ação contra a prefeitura, porque eles queriam usar o valor de avaliação do imóvel. Nem era o valor venal, era o valor de avaliação do imóvel. Então, teve que entrar com uma ação e tudo mais. Então, eu meio que passei por isso há um tempo atrás, só por estar ali no meio mesmo. Por experiência, e isso é comum, lá no Rio Grande do Sul é muito comum você ter que pagar porque eles fazem avaliação mercadológica, então eles colocam o preço do ITBI sobre a análise mercadológica, então é o preço de venda de mercado mesmo. E aí isso encarece demais a operação. Então, às vezes você comprou o imóvel por 100 mil e a gente sabe que o valor do imóvel é 450 mil. Ele vai lá e coloca o preço do ITBI sobre esse valor. E aí tem que entrar com uma ação de restituição, porque você tem que pagar primeiro para depois entrar com a ação de restituição, porque demora muito ali para sair liminar e tudo mais. E isso acaba atravancando a operação. E para a gente, como assessor, galera, ó, anota essa outra dica aqui que a Lu tá trazendo para vocês também. Ó, muito conteúdo, a Lu tá entregando para vocês aqui muita coisa. Isso é importante a gente colocar na precificação, quando estão fazendo a avaliação financeira, falou de Rio Grande do Sul, já mexe na calculadora de vocês ali para colocar que o valor do ITBI vai ser sobre o valor do mercado, tá? Não coloca valor de avaliação fiscal, não é o valor venal, não é o valor da arrematação. Eles vão cobrar sim. Aí depois você vai ver o que você vai fazer com isso daí. Você vai entrar com uma outra ação, enfim. Aí é outra estratégia que você vai usar. Mas já corrige lá na calculadora, porque senão você vai errar. Tem uma questão também, você tem que ver se é diferente o valor, vai dar o custo de você entrar com a ação, porque vai ter que pagar Também. custas, vai ter que pagar o advogado, então tem Exatamente. que fazer essa análise também. Exato, às vezes é uma diferença tão pequena, ela vai dar R$ 2.000 de restituição. Pô, mas só de advogado eu vou pagar 1.500, vou pagar 2.000. Daí não vale a pena. Você tem que considerar o que vai valer a pena Não vale a pena. para compensar você fazer a arrematação. Isso é muito importante, né, Lu? É um negócio que é muito importante. E a gente só aprende, gente, fazendo. Por isso que é importante a gente estar dentro de um ecossistema onde você tem pessoas com muito conhecimento. Então, a Lu, por exemplo, que quando ela identifica oportunidades, ela leva para o Marco, ela leva para o Oswaldo, são os nossos tubarões da cúpula certificados aqui, que passaram pelo treinamento do Fernando Merli, dos tubarões, e eles têm muita bagagem, muito conhecimento, e eles trazem com riqueza de detalhes esse conhecimento. Então, assim, a Lu pode ficar tranquila que eles vão trazer esses insights para ela, ó, corrige aqui na calculadora, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque isso gera segurança. Então, assim, ela pode não dominar 100% do conteúdo? Pode, ela não domina ainda, ela vai se aperfeiçoar cada vez mais. E galera, mesmo quem sabe muito, ainda está sempre aprendendo, a gente está sempre em constante aprendizado. O mercado muda, as estratégias mudam, a gente erra em alguma operação, em algum ponto, você vê que o colega, como é que ele reagiu, as ferramentas que você vai desenvolvendo para as operações vão aperfeiçoando e a gente vai melhorando como profissional. Por isso que a importância de você estar dentro de um ecossistema onde você tem pessoas que vão te ajudar, que vão te empurrar e que vão curar as dores que você ainda não tem. Então, tem muitas dificuldades que a gente tem e que se a gente ficar sozinho tentando fazer assessoria, você não vai fazer. Agora, se você está num ambiente onde as pessoas te ajudam, que é o caso da Lu ali, que ela veio para o mercado, mesmo não sendo da área, não sendo uma coisa que ela domina 100%, ela veio fazer e ela está tendo muito resultado. Em 2 meses,
6 assessorias, mais de 300 mil reais ali de faturamento em assessoria. É um baita resultado, Lu. Quero te parabenizar, porque assim, é uma virada de chave muito legal. Foi um desafio muito grande para você, principalmente no momento de vida que você está vivendo aí, que eu sei que não é fácil, né? Todo mundo que está começando ali É, com o bebê pequenininho é muito difícil, é muito desafiador, principalmente rotina de horários. Eu sei que você está aqui comigo na live, você teve que organizar uma estrutura ali por trás, maridão tá lá cuidando, enfim, toda uma estrutura, o bebezinho tem que estar assistido, né? Aqui nem eu tô fazendo live, minha filha tava 1 minuto antes da live me pedindo para eu ver a apresentação que ela vai fazer amanhã na escola. E eu, filha, vai que só tem 1 minuto para eu começar a live. Aí meu marido trocou e ele substituiu para terminar de ver a apresentação. Então é assim que a gente faz para tocar a vida, né, Lu? é isso mesmo. É, tem um ponto que é importante sempre lembrar. O meu resultado, é, você vê que ele está baseado no trabalho. Nosso primeiro mês, a gente teve muito trabalho. Eu dei muito trabalho nas voltas, principalmente porque eu ainda não tinha aquela noção do tempo que eles precisavam para achar investidor. A gente estava fazendo reunião com o investidor 9 horas da noite. Então, final de semana, domingo, fazendo reunião com o investidor, porque eu mandava um leilão que ia ser daqui a 2 dias. Você E que matando às os vezes era caras bom, também, porque eu né? não tinha ainda aquela noção. É, e assim, mas a gente trabalhou muito nesse primeiro mês e o resultado estava lá, 300 mil. No segundo mês, que eu não trabalhei tanto, tá aí o resultado, Zero. né? Não foi nem 70 de direito aí. Então, e mesmo assim, foram com coisas, igual, por exemplo, tem a arrematação que acabou que foram deles, que não levou para investidor nem nada. Que eles acabaram Então, pegando o imóvel para arrematação própria. exatamente. A dedicação, ela está vinculada ao resultado. Então, agora, por exemplo, Acho que cortou, você parou de falar, Lu? aí, voltou. Agora voltou. Aí. Agora que eu tô, né, que eu voltei para me dedicar 100% na assessoria durante o dia, a gente vai ter de novo esse resultado, porque tá mesmo na dedicação. Exatamente, exatamente. Lu, quero te agradecer muito sua participação aqui, foi espetacular aqui a live. Galera, espero que vocês tenham gostado bastante. A Lu trouxe bastante insights. Acho muita coisa legal para motivar vocês, quem está querendo começar no mercado de assessoria. E ó, não deixe de digitar imersão aqui, quem quer participar do próximo evento presencial, 14 e 15 de agosto, em BH. É o estado da nossa querida Lu aqui, que ela começa as garimpagens por lá e vai expandindo para o Brasil inteiro. E aí ela vai tendo resultados. Lu, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer o maridão também de ter ficado com o bebê para você poder vir fazer a live comigo. E principalmente, parabéns pelo seu resultado, pela sua dedicação, que está só Obrigada. começando. E eu sei que você tem muito ainda para colher frutos, porque pelo seu esforço, seu empenho e seu entusiasmo de falar de leilões de imóveis, os resultados são evidentes e iminentes para acontecerem com muita frequência. Parabéns, viu? Com certeza. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Foi um prazer. Prazer é meu. Tchau.